Vamos lá, pessoal. Vamos ver se nossa conversa começa. Pequenos problemas só de conexão. Vamos lá, Instagram. Eu sei que algumas vezes falha. Aí o Luiz Guilherme já entrou, o Luiz Guilherme já deu um oi, tá? Tudo bem, Luiz? Hoje vai ser um papo muito legal, eu tenho certeza. Tô só esperando o meu convidado muito especial, Maurício Negreiros, entrar. Tá legal? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater um papo bom sobre três assuntos não tão polêmicos, mas muito importantes, tá? Muito importantes, que é o rugby para mim, que é a questão da sustentabilidade ambiental, alimentação saudável, cadeia produtiva, né? A questão do agronegócios. Maurição, apareceu Maurição. Tudo bem aí, Maurício? Maurício Veloso, um amigo de longa data, tá? Ele está tendo algumas dificuldades para achar lá. Aí já está dando ok, vamos ver se ele aparece, tá? Maurício Negreiros é um amigo de longa data do Colégio Rio Branco. Nós fomos a primeira equipe do Colégio Rio Branco, que depois, mais tarde, se tornou o Rio Branco Rugby, tá? Nós tivemos uma grande fase onde a gente uniu os brasileiros e principalmente os sul-americanos, os argentinos e uruguaios no Colégio Rio Branco. Foi talvez a segunda, a terceira força durante alguns anos nesse período. A base da seleção juvenil de 78, o Maurício Negreiros, ele era o capitão dessa seleção, tá? Um jogador muito forte, tá? Tô aqui aguardando ele aparecer, vamos ver se ele se conecta com a gente aqui. Não, vou ter que esperar um pouquinho mais e abrir e fechar de novo. Vamos lá. Tudo bem, Maurício? Ah, entrou, agora entrou. Agora pede para ser convidado, Maurício, que aí eu te aceito aqui, tá? Ele é da mesma geração minha, aprendemos muita coisa juntos, estudamos muita coisa juntos, brigamos muito pelas coisas certas na época. Estou aqui te apresentando, Maurício. Isso, Maurição. Boa. Agora vamos. Vamos ver se ele aparece aí. Um pouquinho mais de paciência. Oh! Fala, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, Maurição? Tudo em paz. Conforme essa pandemia, só por virtualmente se fala, né, negão? Mas às vezes a gente ainda rompe um pouco essa pandemia, perde esse Ah. medo desmesurado e com todos os cuidados, máscara, álcool e etc e tal, a gente se encontra. Álcool É na aquela. mão, álcool na mão, um pouquinho de álcool na goela também, que é importante, Sim, também faz parte. sim. Lógico, para conservar um pouco, né? Conservar um pouco. É isso aí. Maurício, Maurício, eu estava apresentando o pessoal que não te conhece, que você é Ah, um amigo meu de longa data, foi um irmão que me colocou na vida, mesmo algumas vezes muito distante, a gente sempre se pensava, se falava, contava as histórias sim, malucas, né? E sim. que o ponto comum foi o Colégio Rio Branco, o ponto comum foi o rugby na nossa vida, né? Foi, E foi, vários outros pontos comuns. foi. Depois disso, a gente meio que se afastou, obviamente, com as questões da vida. Hoje você é um grande profissional daí do Centro-Oeste, né? E eu queria que você contasse um pouco para mim, para você, para eu relembrar um pouquinho, um pouco daquele início da gente. Depois a gente vai para o assunto mais duro e mais sério que provavelmente a gente não conhece, que é o agronegócio e principalmente o, a sustentabilidade ambiental, que as pessoas também não sabem o que significa isso. Tá? Tá certo. Márcio, antes de qualquer coisa, um prazer imenso estar aqui com você. Sempre uma saudade muito grande de poder conviver mais próximo de você. E eu acho muito interessante porque o nosso começo de amizade, ele vai contar muito de você. Talvez até conte um pouco de mim, mas conta ainda mais de você. Então, o Colégio Rio Branco, ele era um colégio bastante sério, era uma escola em que era uma escola que primava pelo aprendizado do aluno. Ou o Sim. aluno aprendia ou espanava. Ele tinha que sair porque
Não tinha, ninguém passava a mão mesmo, era sério. Sim. E o esporte também era sério. Todos os alunos tinham que fazer todos os esportes. Muito bem. Eu, que nunca fui afeito ao futebol, eu fui obrigado a jogar bola. E aí começamos, então, primeira aula, isso logo no início de 76. Isso. Começo das primeiras aulas, um dia era basquete, um dia era handball, outro dia era vôlei. Aí chegou o dia de futebol. Quando chegou o dia de futebol, eu virei para o professor. Como é que era o nome daquele professor nosso? Ele tinha uma estação assim de férias, longe, lá no fim do mundo. Paulo Aurélio. Paulo. Aí o Paulo falou, não, Maurício, tem que jogar futebol. Tem que participar de tudo. Então tá bom. Quando a gente começou o jogo, um colega nosso lá veio com uma patetada de pisar no pé e puxava o short para ficar com a bunda de fora. Aquilo foi me irritando. E aí chegou uma hora, eu reclamei pro professor, Paulo, ó o cara aqui, não, vamos jogar, bola para frente, tudo bem. E o cara jogador de bola velho, cheio dessas malandragens. Aí o professor não tomava atitude, eu cheguei pro cara e falei assim, olha, deixa eu falar para você, eu tô aqui para jogar bola, não é para ficar com essa palhaçada, esses frag-frag. Se você fizer mais uma vez essas palhaçadas, eu vou botar você numa situação ruim, não faça mais isso. Ele não teve dúvida, deu outro problema, ele pegou e me arriou o short, quando ele me arriou o short, eu soltei o pé no meio do pescoço dele, foi aquele horror, nocaute, aquele bafafá danado, o Paulo veio, não pode fazer isso, eu falei, não pode fazer isso não. Eu posso não jogar bola, mas eu conheço regra, isso ele também não pode fazer. Eu reclamei, você não tomou providência, então logo não participo mais de um esporte cheio de malandragem, de safadeza, não participo disso. Bom, aí eu saí do jogo, pé da vida, porque também tomei uma atitude intempestiva, e nisso alguém me chamou e falou, escuta, eu vi que você não gosta de jogar, participar desses jogos com malandragem, com safadeza. Você já jogou rugby? Falei, não, nunca joguei. Então vem aqui para assistir, para ver se você gosta. E aí eu me aproximei do rugby. Quando eu me aproximei do rugby, eu conheci o rugby e conheci você. E por que dá certo? Alguém pode falar assim, mas que isso, pô? O rugby é um jogo violento? E eu corrijo, eu digo, o rugby não é um jogo violento, o rugby é um jogo duro. Mas Sim. O que é formidável no rugby? Ele é um jogo duro, mas ele é um jogo essencialmente leal. Ele não serve para quem não joga limpo. E isso é um negócio bacana. Os melhores times que a gente tem no mundo não são os times malandros. São os times que jogam sério. São os times que produzem menos faltas. Tá aí a Nova Zelândia, os All Blacks. Então, é um negócio muito bacana. Foi um jogo que eu me identifiquei muito. Você foi meu companheirão, a gente começou, eu era pilar e você também era pilar, e tinha o Colgate no meio de hooker. Sim, lembra Paulo, disso? Você lembra? Lembro, Paulo. Sim, era o Colgate. Enfim, nós nos divertimos muito, a gente treinou o infantil, jogamos o juvenil, eu jogava no juvenil e também jogava na primeira divisão, lá no time do Nippon. E juntos, a gente treinava muito forte, eu me lembro de eu subindo e descendo aquelas rampas do Rio Branco com você nas costas. Eu fazia flexão de peito, a gente não tinha esse negócio de academia, de peso, eu tinha que fazer flexão de peito com você
deitado nas minhas costas, que não era brincadeira. Eu não sei quanto você pesa hoje, mas você era pesado para burro naquela época. Só que a gente era mais jovem, né? Então é mais fácil. Eu Se era fosse mais hoje. jovem ainda. Eu era mais jovem ainda, porque eu sou bem mais novo que você, então aí tem... E mais mentiroso também, né? Também, tem essa também. Mas muito bom, uma época muito boa, de que fizemos grandes amigos, e o interessante é que os nossos amigos daquela época são nossos amigos até hoje, mesmo guardando a distância. Sim. É muito bacana, é um conjunto de pessoas muito bacana, o pessoal sério, e os laços que nos unem dentro do rugby são laços muito sólidos, muito profundos, e tem uma característica que às vezes as pessoas que estão nos assistindo não conhecem, mas a gente bate e leva duro no jogo, nas condições de jogo. Primeiro tempo, segundo tempo, mas o terceiro tempo nós sempre comemoramos juntos. Os dois times adversários, com todas as torcidas, juntas, reunidas, e dali nós íamos a uma infinidade de festas, de passeios, enfim. Foi e é um grupo coeso de muito valor e que contribuiu muito para a minha formação como pessoa e como profissional. E foi muito legal, porque eu lembro que quando você se tornou capitão da seleção brasileira juvenil, naquele sul-americano, né? 78. Ainda muito mais amador que a gente possa imaginar do que hoje, né? Já hoje melhorou muito, não chegamos ao profissionalismo que a gente imagina. E o técnico da seleção do Chile te convida para ir para o Chile. Claro, na época você atendeu o pedido do seu pai para poder, não, você não vai, você vai estudar e aquela coisa toda. Mas que se fosse hoje, talvez você fosse, né? Em outras condições de trabalho, de estudo. Que seria uma experiência magnífica para poder viver em outro país naquele momento. Mas isso também te levou a outros caminhos, a agronomia, né? A estudar no interior, né? Que te fez muito bem também, né? E te abriu novos caminhos, né? Isso foi legal. A agronomia já era uma paixão, porque você é um rapaz de Santos. Você é um caiçara, né? Um caiçara de Santos, e foi lá para o interior, e aí a agronomia já te chamava a atenção em função do quê? Olha, eu desde novo, é interessante, eu tinha um irmão mais velho, você se lembra, ele morreu lá nos idos de... Isso, Nelson, morreu lá nos idos de 79. E ele era 4 anos mais velho do que eu. E, como todo irmão mais velho, o irmão de 4 anos mais novo era um chato, era uma criança, um crica. E ele falava, mãe, tira ele de perto. Eu não quero ele perto dos meus amigos, que a gente vai jogar futebol. Bom, então eu fiquei proibido de jogar futebol, porque iria atrapalhar o meu irmão. Então eu fiz todos os outros esportes, menos futebol. Bom, sim. E junto com isso, também pensando em dar uma aliviada, o pessoal me levava para a fazenda de uns primos que tínhamos próximos de Santos, em Itariri. Mas desde pequeno eu era alucinado por gado e cavalos. Sim. Alucinado por gado e cavalos. Conforme eu fui ficando um pouquinho maior, eu achei de pegar o dinheiro do lanche e fugir para Itariri. Pegava o trem da estrada de ferro Sorocabana e apanhei feito um louco por conta disso. Até que um dia meu pai chegou para minha mãe e falou, olha, mata logo. Você está vendo que não tem jeito, você vai ficar batendo, mas não resolve. Sim. Aí meu pai sentou para negociar comigo. Falou, olha, se você for bem nos estudos, em vez de você largar, se você for bem nos estudos, então todo fim de semana você vai para a fazenda. E eu passei a ser, então, um ótimo aluno e não desgrudava do vaqueiro da época que era lá da vaqueira, que era o seu Arlindo, eu acabei virando compadre do seu Arlindo, e eu na sede mesmo da fazenda, eu não punha o pé nunca, eu vivia na casa do seu Arlindo, amanhecia, anoitecia lá, era muito interessante, porque eu era molequinho novo, e isso eu estou falando, eu tinha 8 anos, 9 anos de idade,
E eu saía, quando era obrigado a ficar na sede, no começo, nos primeiros anos, eu saía por volta de 3 horas da manhã da sede e ia a pé, no escuro, não tinha uma lanterna, não tinha nada, pelo meio do Bananal, e eu ia acordar o seu Arlindo para a gente ir a pé, então, para o curral, ia levar leite. A pessoa entregava leite, levava as garrafas de leite aqui no peito e nas costas, e andando pelo trilho do trem. Enfim, eu era louco, apaixonado, doente por isso. E aí, quando teve a oportunidade, quando chegou na época do vestibular, aí o meu pai, ele perguntou, olha, vai ser o quê? Agronomia, veterinária, medicina, que eu tava, né? A gente estudava lá no Rio Branco para fazer medicina. Sim, eu falei, não, eu quero agronomia. Eu quero agronomia, porque animal eu gosto muito, mas, vamos dizer, eu naquela época eu já tinha essa ideia de que eu já entendia muito de bicho, mas eu não entendo muito de terra. Então eu vou fazer agronomia para fechar as duas coisas. Mas fui para Jaboticabal, fazia a Unesp, foi uma escola formidável, com mestres formidáveis, amigos, amigas. Lá eu conheci a minha mulher, lá eu me casei. Então foi muito, muito bacana isso. Mas eu tenho muita saudade, do estudo que havia, do ensino que havia dentro do Rio Branco. Eu vou contar uma coisa para você. De lá para cá, eu nunca mais encontrei em lugar nenhum um ambiente tão favorável ao aprendizado, uma escola conduzida de forma, ao mesmo tempo, tão séria e tão leve como foi no Rio Branco. Eu me desdobrei para tentar que meus filhos tivessem as melhores escolas possíveis, mas nunca encontrei em nenhuma o ambiente que eu vivi com você naquela época no Rio Branco. O Rio Branco tem uma coisa, Maurício, que é engraçado, né? E, por exemplo, na nossa geração, o Rio Branco, principalmente da Higienópolis, que hoje é inaugurado o Rio Branco da Granja Viana, né? Que é lá em Cotia, né? Perto de Cotia. E era coisa de você conviver com diferenças, né? Você que vinha de Santos, morava na República com seu irmão e os amigos. Por exemplo, que sabe, que sou A República era no coração da Boca do Lixo, você lembra? Era uma quadra e meia do Lalicorne. Exatamente, do lado do Miocão, Amarelo Gurgel, aquela coisa maravilhosa, né? Para uma época, imagina você com 16 anos de idade, né? Nossa Senhora. E aí tinha o quê? Os judeus, tinha um monte de grupos diferentes e a gente convivia com todos. A gente perdeu, assim, os professores com os braços tatuados que passaram por campos de concentração. Exatamente. Nós vivemos bem. Você se lembra do Max, de Química? Max Gevertz, né? Lembra dele? Lembro. Pessoas fantásticas. Pessoas fantásticas. Professor Tomé, e entre outros professores que a gente... claro. Aquele professor que desapareceu, o Tabor, né? Que era o professor de biologia. Olha, para o pessoal que está nos ouvindo, para vocês terem uma ideia do nível de escolaridade do Rio Branco, pelo menos naquela época, o nosso professor de biologia, todos os professores eram obrigados a fazer pelo menos uma viagem ao ano para o exterior com fins acadêmicos. E o professor de biologia, junto com toda a equipe que viajou para a África, eles sumiram, desapareceram, refazendo os passos do Dr. Livingstone para encontrar a nascente do Rio Nilo. Desapareceram de não se encontrar nunca mais nem notícia. Fiapo de cabelo, nem um fiapinho de cabelo. Isso deu uma consistência muito legal para a gente, né? O rugby como esporte, os professores, a escola, né? Entre outras muitas coisas mais. Quando a gente vai para a universidade, né?
eu senti, eu não sei se você, como você sentiu, eu senti que eu tinha muita coisa para aprender e tinha uma vontade de estudar muito grande, né? Eu sempre fui muito curioso, né? Louco, meio algumas vezes, malucão, palhaço a maioria das vezes, né? Mas sempre a coisa de descobrir mais coisas, né? Tanto que eu fiz coisas na faculdade que muita gente está falando agora, e o que mais me assusta, né? Mais me assusta. Por exemplo, você foi um cara que foi para o Centro-Oeste, né? E, entre aspas, foi um desbravador, né? Um desbravador de tudo, né? Hoje você vive no centro econômico e de produção do Brasil. Isso é uma coisa que te dá um orgulho, porque independente de que se você ganha dinheiro, ficou rico ou não, não interessa. Você tem orgulho de ter chegado aí e não tinha nada, né? O que você pensa sobre isso? É muito interessante isso, Márcio. É claro que quando somos nós que fazemos o nosso caminho, e o meu caminho não foi fácil, eu tive que dar um duro tremendo quando eu cheguei aqui, eu não conhecia absolutamente ninguém, e naquela época nós compramos uma quantidade de terra que para nós era grande, mas nós compramos a terra, não compramos uma fazenda. Sim. E o meu pai, que você conhecia bem, era um cara duro, seco, espanhol. Sim. Sim. Ele falou, é essa fazenda que você vai querer comprar? É essa terra que você quer comprar? Não, eu quero comprar essa terra. Ela tem características excelentes, eu quero ela. Ele falou, olha, se você comprar essa, presta atenção, não vai ter dinheiro para mais nada. E quando ele dizia mais nada, é mais nada. Você se lembra da época que eu estudava, estourava o orçamento, passava 10 dias a pão com manteiga e Nescau. Você lembra disso? Você convivia comigo. Você lembra disso? Sim. O negócio com ele era sério. Se vira, né? E o que acontece? Foi uma escola, para mim, esse processo de desbravar isso aqui, e muito mais do que desbravar a terra que nós compramos inicialmente, foi desbravar a mim mesmo. Foi conhecer outros limites de tolerância, de persistência, de obstinação. E, a bem da verdade, eu já trazia isso de berço. Sim. Porque o meu pai, ele sempre nos estimulou a ter a obrigação eleita como primordial. A minha avó espanhola, ela dizia, primeiro a obrigação, depois a devoção. Sim. Quem trabalha, ora 2 vezes, e por aí afora. Então, nunca foi. Mas quando eu cheguei aqui, que eu olhei para aquele mundo de terra, e eu tinha pouco mais do que meus braços e machado naquela época, e ninguém acredita nisso, mas foi verdade. O primeiro tratorzinho que eu consegui comprar foi um Valmetinho 65, 3 cilindros, que hoje a gente olha para ele e fica parecendo um carrinho de mão. Não foi brincadeira não, foi muito difícil. Não, eu imagino. Mas o rugby, ele foi muito importante, essa formação que o esporte me deu. Foram muitos os esportes, todos eles muito positivos para a formação do meu caráter, mas o rugby, sem nenhuma dúvida, ele foi essencial. Foi essencial. Essa determinação que ele acaba esculpindo no caráter da gente é um negócio fantástico. Fabuloso, né? Uma coisa que eu sempre fico me perguntando, eu conheço, porque tenho gente que eu trabalho aí no Centro-Oeste, Cuiabá, conheço estrangeiros que falam a mesma coisa, você é um brasileiro que eu conheço, não só como meu amigo, a gente também se conhece profissionalmente. Por que esse preconceito com o agronegócio, cara? Eu fico, assim, indignado. Parece que vocês estão fazendo plantação de sei lá o quê, de drogas, né? De porcaria. Bom, se fosse plantação de droga, se fosse plantação de maconha, por exemplo, e todo mundo produzisse maconha como produzisse soja,
seguramente 98% ou 99% desse povo que fica falando bobagem ia estar se abastecendo de maconha baratinha e não ficava atormentando falando bobagem do que não conhece. Bom, tirando fora a ironia ácida de tanto ouvir bobagem, a verdade é uma só. É ou ignorância, esse é um dos principais fatores, ignorância, e o outro é um trabalho orquestrado, sistemático, para deprimir o mercado dos produtos agropecuários brasileiros, justamente pelo Brasil ser uma nação cuja aptidão à produção agropecuária é imbatível em todo o planeta. E é óbvio que o Brasil, por estas condições, pelo avanço que está experimentando na área agrícola e pecuária, na integração delas, eles acabam tirando uma infinidade de cartórios internacionais consolidados. O Brasil sempre foi colônia. Sim. Quantos são os países do mundo que têm 500 anos que usam o Brasil como colônia? E tem gente que pode imaginar que eu estou falando apenas da época do Império. Não, eu estou falando de hoje. Hoje é. Ainda hoje, o Brasil ele é colônia numa série de coisas. E a possibilidade do Brasil explodir como potência é uma coisa que incomoda esses cartórios internacionais. E é por isso que o mundo, de uma forma geral, despeja milhões de dólares na mão de ONGs competentes na mentira que procuram impregnar não apenas na alma do brasileiro comum, que desconhece a realidade do agro, mas fazendo o mesmo por toda a população, por todos os consumidores mundiais, e tentando convencer pessoas ideologicamente saudáveis a acreditar que, deixando de comer um bifinho, vão estar fazendo um bem para a natureza. Então, isso. É complicado, né? E assim, é engraçado que eu vivo no mundo acadêmico também, né? E no mundo acadêmico, a gente vê muitos ativistas, porque assim, eu diferencio o cara que é ambientalista e o cara que é ativista. O ambientalista, muitas vezes, pode até estar errado em alguns momentos, mas ele é um cara estudioso. Eu posso dizer uma coisa para você? Eu diferencio dos dois jeitos. Eu diferencio o ambientalista do ambientaloide. Continua. Tá, continua. E o ativista é aquele cara que simplesmente tem uma atividade que ele é contra. Ele precisa ser contra alguém. Né? Ele precisa ser contra. A gente foi jovem, também foi contra alguns critérios que o pai, mãe e a sociedade nos impunham. Mas a gente sabia também, a gente foi descobrindo que algumas coisas eram importantes. Eu estava lendo um pouco mais de semana e descobri, por exemplo, as pessoas falam, mas cada vez a gente está ocupando mais espaço para plantação de soja, de milho. E eu descobri que em 20 anos, a gente, para produzir o milho, você diminuiu a quantidade de espaço por causa de tecnologia. Mas se gasta muita água. E não é só o espaço do milho, e não é só o espaço da soja. É o espaço para o boi também. Você sabe exatamente qual é o tamanho da área do país Brasil que é utilizada para agricultura, para que nós sejamos hoje o maior país agrícola produtor de commodities agrícolas do planeta. Sabe quanto de área a gente usa? Especificamente não. Diz para mim, é pouco. Eu sei que é pouco. Não, é muito pouco. 7,8% da área brasileira. 7,8%. De pecuária, nós utilizamos mais ou menos 12,2%, 13,2%. Entendi. E aí nós temos 8% de pastagens nativas que precisam ser pastejadas. Por quê? Porque se não forem pastejadas, vai acontecer o que aconteceu
lá no Pantanal este ano, aquele fogo que ninguém segurava. Por quê? Porque o facho seco fica muito grande. Bom, apenas para fechar essa ideia, e querendo que as pessoas que nos assistem prestem atenção, não é o Maurício que está dizendo, não é um grupo de agricultores brasileiros que está dizendo, é a NASA quem está dizendo. 66,3% do território brasileiro é vegetação autêntica e intacta. O que é que significa isso? Isso significa mais ou menos, para que as pessoas que nos ouvem tenham ideia, isso significa mais ou menos 43 países mais 5 territórios da Europa. As terras que eu, Maurício, e todos os outros proprietários de terra e produtores rurais, apenas para que vocês entendam, não são essas pessoas que desmatam ilegalmente, não são as pessoas que... Não, produtor rural anda dentro da lei. Eu sou contra tudo que é ilegal, inclusive desmatamento ilegal. Mas sou a favor do desmatamento legal. Bom, nas minhas terras, nas nossas terras, todas do Brasil, as terras que somos proprietários, nós conservamos 50% do território nacional. É propriedade privada. 50% do território nacional. Dentro de... somos nós que garantimos isso. Isso é equivalente, você sabe a quê? Isso é equivalente a 28 países da Europa. Eu pago, quando eu vou comprar uma terra, eu compro 100% da terra. Eu pago e não uso. Eu e todos os outros companheiros brasileiros, nós pagamos, dá trabalho, você tem que acerar, você tem que proteger. Isso é equivalente a 28 países da Europa. E eu até aproveito, Márcio, já que você é, antes de qualquer coisa, as pessoas não lhe conhecem, mas eu conheço, e antes de qualquer coisa você é um obstinado e você é um provocador. Eu aproveito, porque eu sei que tem muita gente muito inteligente que está nos vendo, e eu faço a seguinte proposta. Pode nascer aqui essa ideia que foi dada numa discussão muito interessante com um outro amigo, o Selmus Gressler. E ele diz o seguinte, vamos propor, gente, vamos propor ambientalistas, vamos propor ativistas, se de fato vocês querem um pingo de justiça ambiental para o planeta. Então vamos passar a propor que a nossa lei ambiental, aqui brasileira, funcione para o planeta inteiro. Todos os países do mundo devem cumprir o nosso código florestal. Experimenta, gente. Não consegue. Mas vamos propor. Eu só vou comprar vinho francês, eu só vou comprar perfume francês, se eles tiverem também o mesmo controle ambiental que nós temos. Se eles cumprirem com o código ambiental, eu compro. Senão, eu não compro mais vinho, eu não compro mais champanhe, eu não compro mais perfume, eu não quero mais conversa com produtos franceses. Também não compro nada de Portugal, também não compro nada da Espanha, também não compro nada da Alemanha, também não compro nada de lugar nenhum, se não cumprirem com o nosso código florestal. Por que não? Vamos levantar essa bandeira, ué? É igualdade de condições, né? Igualdade de responsabilidade perante o mundo. Sim. E um exemplo também interessante é que um dos trabalhos que eu fiz em Cuiabá foi com um fazendeiro francês, né? E ele falou, francês falando, né? Aqui no Brasil a legislação é mais pesada do que lá. E é a mais pesada do mundo. É isso comparando a que ele conhece, né? Ele falou assim, é mais pesado. E a gente cumpre. Né? A gente tem algumas dificuldades, mas a gente cumpre.
E assim, que situações que ele poderia fazer lá, ele não pode fazer aqui, acabou, né? Inclusive controles biológicos, alternativas, né? Se não, o que acontece? Vai lá uma empresa comprar o seu produto, né? No caso dele é uva, ia lá o grupo, ele fazia suco de uva no Mato Grosso, quer dizer, você pensar uva, você só pensa no sul do país, né? E a empresa que comprava, né, exigia deles 141 itens atendidos, só na questão ambiental. E aí eles teve que cumprir. Acabou de entrar o Ernesto Kozer Neto. O Ernesto é um cara que eu tenho que citar, o Ernesto, que ele é um camarada que tem trabalhado intensamente para que não haja desperdício na nossa pecuária. Ao Edinho Siqueira também, grande confinador aí de São Paulo, sujeito extraordinário, família linda. Olha, você sabe, do Aelibi, a gente fala de pecuária, né? Você sabe que o maior inimigo da pecuária brasileira, sabe quem é, não? Não sei. Então, o pessoal acha que é legislação, acha que são as ONGs, não. O maior inimigo da pecuária brasileira chama-se o desperdício dentro da pecuária brasileira. Como, de fato, em todo lugar nesse país se desperdiça muito. Você conhece, por exemplo, o nosso CEAGESP, e você sabe que barbaridade que é aquilo. Bom. Sim, absurdo. No Brasil, a gente desperdiça 60% da pastagem que a gente produz. 60%. Com este desperdício, nós somos os maiores e melhores pecuaristas do mundo. Imagine se a gente começa a ter um pouquinho mais de capricho e melhora nessa colheita. Porque colher capim é mais difícil que colher grão, viu, Márcio? O grão, colher milho, colher soja, você fala assim, não, hoje não vai dar. Hoje não vai dar, vamos deixar para colher na segunda, terça, quarta-feira de semana que vem, tudo bem. Milho, o pessoal deixa 30, 60 dias esperando para colher. Capim é o seguinte, passou 5, 6 horas, passou da época. Perdeu. É uma questão de horas, é uma exatidão, um capricho que você tem que ter, e isso o nosso pecuarista precisa aprender. De uma forma geral, não desperdiçar nada. Nada. Você sabe que você está falando de sustentabilidade, e eu estou falando aqui de quanto do nosso território é ou não é. Então, quem está nos ouvindo que não é do ramo, eu vou contar uma coisa muito rapidamente. Eu nasci numa casa de espanhol, em que tudo que o espanhol gosta muito de comer era importado. Então, azeitona era importado, vinho era importado, azeite era importado. Claro que os frutos do mar eram de lá mesmo, de Santos, de onde eu vivia. Apesar que meu pai ainda comprava um tal de um arenque importado, que quando ele abria o arenque, a minha mãe saía de casa. Ela se recusava a ficar na mesma casa que o arenque. Ou o arenque ou ela. Bom, o que acontece? Hoje, gente, nós estamos produzindo vinho de extrema qualidade, premiados na Europa e no resto do mundo, em Petrolina, lá no sertão da Paraíba, de Pernambuco. Nós estamos produzindo vinho de qualidade aqui em Goiás. Nós estamos produzindo vinho de qualidade aqui no Planalto Central, no entorno de Brasília. Estamos produzindo em São Paulo. Estamos produzindo vinhos excepcionais no Rio Grande do Sul. Por sinal, amigos nossos que são formidáveis agricultores de grãos, produtores de animais Braford de qualidade, que é o Walter Potter e a Nara Potter, da Estância Guatambu. Olha, quem está me ouvindo, experimentem os vinhos da Estância Guatambu, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Espetáculo. E os azeites? Nós estamos exportando azeite. Gente, hoje você come azeites brasileiros, você come e você fala, não, isso é certeza que é top. Espanhol, bom, espanhol, a princípio. Grego, português, não é brasileiro. Sim, então vejam, flores, nós somos maravilhosos para produzir flores. Está lá o Lambra para mostrar isso para vocês. Nós produzimos carne.
Isso é uma coisa interessante você comentar, porque quando nós entramos na faculdade, a Ulambra era só aquela coisa dos holandeses quietinhos que chegaram lá, ficaram subdistrito. Hoje é um município, e toda uma geração de filhos que tem a nossa idade hoje estudaram comigo, estudaram com você, estudaram em outras universidades, e se tornaram o quê? Os profissionais da agricultura deles. Produziram, hoje é um dos maiores exportadores e produtores de flores do mundo. São todos a mesma geração, que foram para a economia, para a agricultura, para a veterinária, para a biologia, e transformar aquilo num patrimônio imenso, né? Eu acho isso que é bonito. A primeira geração veio, fez errado, óbvio, né? Fizeram errado muita coisa, mas fizeram coisas boas. Trouxeram o que eles sabiam da Holanda. Hoje já não, né? Hoje tem toda aquela tecnologia. Isso que eu falo para as pessoas não entendem que tecnologia hoje é tão grande e que as pessoas não entendem isso. Eu vou contar um caso rápido para você. Eu estou vendo que entrou a Thaís, da revista A Granja, jornalista primorosa. Obrigado, Thaís. Também está aí nos assistindo Wesley Lopes. Opa, Tadeu Chiari. Puxa vida, um dos melhores produtores de leite que a gente tem aqui no estado de Goiás e também um produtor fabuloso de hortifruti, grãos. Pessoal fantástico. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu fui visitar, você não sabe disso, eu fui visitar o Ulambra. Quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei, não. Durante algum período lá. Hélio Jove, grande consultor ambiental, fabuloso, está aí nos vendo. E aí o Roberto Rodrigues nos levou à Ulambra. Chegou lá, o Roberto Rodrigues fez toda a apresentação do que era Ulambra, de onde aquele pessoal veio, tarará, tarará, falou, e disse assim, olha, tudo isso que vocês estão vendo, claro que é fruto do trabalho deles, mas evidentemente com aquela ajudinha de São Pedro. Ele fez essa gracinha e deu a palavra para o presidente de então da Ulambra. O presidente da Ulambra pegou o microfone e abriu dizendo o seguinte, olha, eu não quero me indispor com o credo de nenhum de vocês, mas se vocês pretendem ser engenheiros agrônomos e trabalharem para vocês, trabalharem para os outros, vocês precisam saber o seguinte, tudo isso que vocês estão vendo que foi conseguido aqui na Ulambra, foi conseguido e é mantido sem nenhuma ajuda de São Pedro. Sim. São Pedro e os outros santos, eles podem até te ajudar a dar a vocês a capacidade necessária, o conhecimento necessário e a vontade de aplicar esses conhecimentos para que vocês não tenham que dar desculpa para nenhum dos patrões da vida de vocês. Vocês, como bons profissionais, vocês têm que resolver, ultrapassar essas barreiras e nunca na vida terem a coragem, o desplante de olhar para alguém, eu perdi porque não choveu. Faça um jeito, arruma irrigação, mas não contem com São Pedro, se querem ser agrônomos. E isso é uma lição importante para a minha vida. Porque é aquela história de arrumar desculpa, né? Não deu certo porque o São Pedro não quis, porque Deus não quis, ou porque o governo não quis, e assim por diante. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção no agronegócio. Claro, vocês hoje têm um poder econômico e político diferente daquela época que você chegou lá. Mas vocês fazem porque fazem. Porque querem fazer, porque vocês querem trabalhar, produzir, ganhar dinheiro e essas coisas todas. E dá a impressão que muita gente, eu vejo colegas universitários, professores universitários, falam, não, mas eles usam agrotóxico, eles não sei o que, eles desmatam demais, eles consomem muita água, o Brasil está perdendo a sua água por causa do agronegócio. Márcio, a gente, quando alguém fala isso para você, você fala, não é que ele usa agrotóxico, ele usa defensivo, ele usa remédio. Ele usa remédio. Hoje eu fui tomar remédio. Fui lá numa farmácia, tomei remédio. Agora, eu não vou tomar, eu vou morrer, eu vou deixar a lavoura morrer, vou deixar a criação morrer, e a gente vai se alimentar do quê? Essa camisa, eu acho que, pelo que eu estou vendo, você está usando uma camisa de algodão. É de algodão. Então, avisa para o pessoal que camisa de algodão vem do agro. Por sinal, os produtores de algodão brasileiro, eles dão um banho de sustentabilidade, de responsabilidade em todos os produtores do mundo. É extraordinária a nossa indústria do algodão, desde o plantio até a indústria própria, até chegar aí na sua camiseta.
Aí eu sempre dou exemplo para eles assim, sabe a diferença do veneno e do remédio? É a dosagem. Se você dá uma dosagem certa, é um remédio. Se dá dosagem errada, é um veneno. Então a gente precisa disso, precisa desses produtos químicos também para o quê? Tentar equilibrar um pouco. Então muitas vezes você precisa um produto, claro, existe muitas alternativas, muito conhecimento hoje, né? Mas a gente não pode negar que o defensivo agrícola é fundamental. A gente até chegou a comentar naquele jantar que uma das minhas alunas fez um trabalho mostrando o crescimento do frango, né, da década de 50 e de hoje. O quanto ele cresceu em função do quê? Do controle de bactérias, de controle de problemas. Naquela época não era frango, era galinha. Frango é hoje. Frango é hoje. E tem maluco que acha que vai alimentar essas bocas todas do mundo com horta orgânica e criação de galinha e porco de casa. Né? Olha, avisa para o pessoal do orgânico que há poucos anos atrás deu uma epidemia terrível aí de gente morrendo por causa de salmonela que veio de uma horta orgânica da Alemanha. Da Alemanha. Não foi daqui, não. Exatamente. País que não tem esgoto. Lá tem esgoto. E matou meio mundo de gente por causa de salmonela saindo de uma horta orgânica. Qualquer leite que tomem da minha propriedade, carne que comam da minha propriedade, grãos que saiam da minha propriedade, pode acreditar. O máximo que pode acontecer é fazer você morrer de obesidade porque comeu demais. Mas não te dá doença nenhuma. É engraçado, né, que, por exemplo, uma vez eu estava discutindo sobre cultura da alimentação num curso de nutrição que eu dei aula um tempo, e eu falei assim que alimento é uma coisa cultural. Então cada povo, cada país, cada etnia, cada religião comia uma coisa diferente. Né? Algumas coisas a mais, outras coisas a menos. E eu falei assim, bom, tem gente que come língua, né? Língua de boi, né? Você sabe disso. Língua. De várias formas. Língua de boi. Bochecha. Aí ela falou assim, mas língua, professor, vem da boca. Eu falei, você come ovo? Da onde o ovo vem? Não é? Olha, aí ela ficou mais bem encapado. Deixa eu te contar, a Fabiana Rosa de Freitas, uma profissional fantástica, está participando conosco lá de Bagé, Rio Grande do Sul, e ela esteve há pouco tempo aqui no Centro-Oeste e se admirou com a forma como o Brasil se reinventou nesse Centro-Oeste. O produtor brasileiro é extraordinário. O produtor brasileiro, Márcio, ele antes de ser um produtor extraordinário, antes disso tudo, você pode falar de peito aberto e com orgulho. Ele é um guardião da natureza. Ele é um guardião da natureza. É fantástico e vale a pena as pessoas conhecerem um pouco mais. O Marcelo Penha, que é um profissional fantástico, pertence ao sistema FAEG-Senar, ele está gargalhando até agora da história do ovo. Não pode comer a língua que vem da boca, mas o ovo vem da onde? E o pessoal come, acha bom, não vou comer carne para comer ovo. Gente, é tanta bobagem que o pessoal fala. A Fabiana está dizendo que hoje ela está em Alegrete, ela não está em Bagé. Hoje ela está em Alegrete. Longe para burro daqui, de nós, né? Mas um estado também muito rico, muito interessante, né, cara? Então, por exemplo, eu ouço muito as pessoas falando dos transgênicos, do agrotóxico, né? do arroto do boi que faz o aquecimento global, e vamos embora, né? E que chegou até outro dia para mim um meme, né? Um meme interessante. Uma geladeira cheia de vegetais, falando, isso é um jardim. E uma geladeira cheia de carne. Isso é um cemitério. Eu falei, como assim? Como assim? Quer dizer, ironizando que você está comendo coisa, né? Coisa morta, né? E eu falei, gente, é completamente diferente essa situação. Né? Eu vou até aproveitar e tenho que relembrar aqui uma amiga nossa da pecuária, uma mulher extraordinária, está fazendo um trabalho maravilhoso, que é a Carmen Pérez. E tenho que lembrar também o mestre dela, que foi meu amigo, meu contemporâneo na escola, o Matheus Paranhos, e eles defendem com muita propriedade o aspecto do bem-estar animal.
sim, Então, veja, culturalmente, o gado, ele era um desbravador de áreas. Então, você não manejava o gado, você caçava o gado. Você sim, caçava o gado. As vaquejadas, o pessoal não sabe. Fala, estão derrubando o boi pelo rabo, que maldade. É um aspecto cultural, eles estão relembrando o jeito que se fazia pecuária há 400, 500 anos atrás. Tinha que sim, pegar, sim, era pelo rabo mesmo. sim, Onça pegava com o dente, o homem tinha que pegar pela mão, com o rabo. sim, sim, O aspecto do bem-estar, por que eu estou citando a Carmen Pérez e o Matheus Paranhos? Porque hoje, o pecuarista brasileiro, ele entende, ele descobriu, aprendeu com a pesquisa, com a prática, que quanto melhor você cuida dos animais, você cuida do seu rebanho, seja de gado, seja de porco, seja do que frango, do que for, quanto mais bem-estar você oferece a eles, eles te devolvem em produtividade. sim, Então, quem não pratica o bem-estar por coração, por ideologia, por formação, faz o mesmo por investimento. sim, É uma das coisas que mais dá resultado financeiro é tratar bem os animais. E aqui no Brasil, em que nós temos uma pecuária notadamente a pasto, o confinamento, o confinamento é como se você passasse um chantilly ao fim da comida pronta. O confinamento entendi. é o arremate de uma pecuária feita a pasto absolutamente sustentável com crédito de carbono. A Sei. pecuária brasileira, ela não gera Uhum. débito de carbono, Sim, ela gera crédito para uma sim, infinidade de outras atividades, notadamente as atividades urbanas. E sim, nós sim. fazemos isso, com muito orgulho. Não é cobrando o setor urbano. A gente faz com orgulho, com responsabilidade, mas a gente quer que todos os brasileiros conheçam a verdade, qual é a realidade do agro brasileiro e se orgulhem do trabalho que a gente faz. Porque a gente faz com muita seriedade, viu, Márcio? Não, e um detalhe interessante, o urbano, vamos dizer, o metropolitano, né, aquele cara que vive na cidade, ele não tem aula, e esse é um grande problema, eles não têm aula de campo, eles não têm aula de praia, eles não têm. Então ele conhece a praia como divertimento e o campo como algo distante. Isso em 1990 tinha um amigo da gente que fez o doutorado em comunicação na USP, né? E ele perguntava para as crianças, as crianças daqui de São Paulo, da onde vem o Hum. leite? Da geladeira. É isso aí. Eles não É isso sabiam. aí. Pô, eu sou um cara que nasci no interior, mas morei muito mais em São Paulo, mas o interior me ensinou da onde vem o leite, da onde vem a carne, né? Claro, melhorou muito em muitos aspectos, né? Nós somos do tempo que entregavam naquela garrafinha, né? Garrafinha na porta de A casa, você garrafa de pegava. vidro É, com uma tampa de cerâmica. isso, exatamente. E que Depois que depois você. evoluiu para aquela tampinha de alumínio, era uma tampa de cerâmica, que você fechava com arame grosso. Isso, e aí você tomava, assim, você deixava, o cara deixava, passava com a cacharrete na porta de casa, trocava e assim por diante. Quer dizer, Pão e leite. isso evoluiu muito, cara. A gente pode, tá certo que perguntar. Tem uma teoria chamada teoria de Malthus. Malthus dizia na época, isso há mais de 2.000 anos atrás, que o mundo ia acabar coincidentemente no ano 2000, porque o crescimento da população seria maior que o crescimento do alimento, né? E aí o que aconteceu? A gente fala, mas a ciência é maluca. É lógico. Ele não criou, ele falou isso porque o que ele sabia na época. O que aconteceu? Paralelamente, as pessoas falaram, nós não podemos morrer de fome. Nós temos que buscar alternativas. Tanto que cresceu tanto, 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 que hoje nós temos muito mais alimentos do que precisamos de gente comer. É que nós temos muito desperdício. A Europa, por exemplo, e olha que coisa maldosa, eles perdem 25% dos alimentos que eles têm. 25%, jogam fora. Não serve para nada. É isso E aí. seria e 25% dos alimentos da Europa seriam para alimentar a África que passa fome. Olha que coisa É isso doida, aí. se pensar.
É né? isso aí. Então as pessoas ficam falando que o nosso gado, nossa agricultura, nosso isso, nosso aquilo, né? Que as pragas estão crescendo em função da agricultura do Centro-Oeste. E eu falo assim, gente, que vocês precisam passar uma temporada no Centro-Oeste para descobrir que é outro mundo. Não é esse mundo daqui, né? Não é esse mundo. Eu gosto, você falou das pragas por conta da atividade agropecuária. Eu gostaria de lembrar as pessoas que conhecem. Olha a Rízia Ribeiro aí. Rízia, puxa vida, da Comissão de Produtoras Rurais, bacana isso. Por sinal, elas estão arrasando pelo Brasil afora. As produtoras, as mulheres, dando show em gestão e capacidade. Nossa, Liliane Queiroz, Cristiane Steinmetz, Sônia Bonato, ixi, nossa senhora, são tantas. Consolata Piastrella, enfim, Clélia Pacheco, meu Deus, Mariane Crespolini, não dá nem para falar, a gente vai se perder. Mas olha que interessante a gente nesse aspecto todo, é preciso que as pessoas relembrem, ao ler o Velho Testamento, das pragas do Egito, e a praga de gafanhoto que experimentou o Egito lá no Velho Testamento, olha, não tinha herbicida, não tinha lavoura de soja, não tinha nada do que a gente vê hoje. Então, desde que o mundo é mundo, existem pragas cíclicas. Cíclicas. Aí o pessoal vem falar de incêndio, o incêndio do Pantanal, porque agora a culpa do incêndio do Pantanal é do Bolsonaro. Coitado do Bolsonaro, já tem mais do que... Deixa eu contar uma coisa para você. Você se lembra do norueguês que chegou em primeiro lugar no Polo Sul? Roald Amundsen. Sim. Lembra dele? Sim, lembro. Muito bem. Quando Amundsen estava voltando da expedição, que foi feliz, chegou e voltou com toda a equipe viva do Polo Sul, o primeiro porto em que ele encostou foi na Tasmânia. E quando ele chegou no porto da Tasmânia, todo mundo levou um susto, porque aonde a vista alcançava, estava tudo torrado. Era uma floresta magnífica, famosa já naquela época de 1912. E aonde a vista alcançava, estava tudo absolutamente virado carvão. 1912, na Tasmânia. Vou contar para todos. Não foi culpa do Bolsonaro. Ele não teve nada que ver com aquilo. E o que é pior, não tinha agricultura, não tinha pecuária, não tinha nada disso lá. São acidentes que acontecem principalmente quando você tem uma vegetação muito grande e você tem anos particularmente secos. Este ano a América do Sul inteira foi muito seca. Os incêndios na Argentina, eles aumentaram alguma coisa em torno de 160%. No Peru, este ano, no Peru, eles aumentaram cerca de 124%. Aumentaram os incêndios nesses países. Sim, sim. O Brasil, com toda essa extensão monstra, ele foi o oitavo dentro da América do Sul, ele foi o oitavo país em problemas de incêndio. Sim. Então, as pessoas deviam conhecer mais e não se permitirem ser objeto de massa conduzida. Massa conduzida. Vou até dizer que não seja boi de boiada, que vai sendo tangida por essa turma de malandros, sabe? Narrativas bem feitas. Claro. Narrativas. E o duro são as narrativas, a gente sabe disso. Sabe que tem coisa certa, que tem coisa errada, mas o grande problema é que as narrativas do errado ficam mais fortes. Porque eles que têm o poder de comunicação grande para o Brasil inteiro. E o brasileiro sempre fala, este ano foi o ano que provou que o conhecimento que vai acabar com todos esses preconceitos, esses problemas que o Brasil tem. Se a gente não tiver conhecimento, né, de um pouco de economia, um pouco de ambiente, um pouco de saúde, um pouco de vacina, não tem jeito, a gente vai ter. É uma briga brava, né? Márcio, a gente precisa, eu vou pedir licença para dizer o seguinte para você.
não basta a gente ter o conhecimento. A gente precisa ter conhecimento e a gente precisa ter mais atitude. Sim. Eu estou observando, por exemplo, o que tem acontecido em São Paulo já há algum tempo. Você deve ter se recordado que um sujeito com mandato estadual aí, há algum tempo atrás, proibiu de matar javali. O único caso no planeta em que uma espécie exótica é protegida. E este camarada, ele devia estar hoje preso pelo mal que está causando no Brasil inteiro as hordas de javali, destruindo tudo, inclusive nascentes em todo o Brasil. Muito bem. O Brasil, exatamente. O brasileiro, ele precisa ter conhecimento, mas ele precisa se manifestar. O paulista precisa se manifestar. Não é possível que a gente esteja assistindo a barbaridade, a sucessão de barbaridades, notadamente agora com este governador que está aí, fazendo as maiores barbaridades, aumentando impostos numa época de pandemia em que está todo mundo se debatendo, se desdobrando para sobreviver, e o camarada querendo fazer politicalha, a mais suja possível, em cima desse aspecto de vacina, e em cima de assunto de imposto. Pelo amor de Deus, olha a história da sociedade paulista de se fazer ouvir e se fazer respeitar, e está deixando que um moleque desse calibre faça essa barbaridade que está fazendo, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. A gente precisa entender que quem manda é o povo brasileiro. É o poder do povo, que emana pelo povo. Ainda vivemos numa democracia. E a gente, de fato, a gente tem que se manifestar. E a gente tem que se fazer ouvir e respeitar. Senão, nós não somos cidadãos. Não somos cidadãos. Estamos ferrados. Maurição, vai dar 1 hora de já. A conversa é boa pra caramba. E nem começou, nem tomamos uma. O Instagram vai cair, o duro é isso, queridão. Obrigado por ter aceitado o meu convite, obrigado, querido. Obrigado você. Mesmo. Obrigado, saudade de você. Eu amo você, amigo querido, meu irmão, que eu quero muito bem. Também, eu torço muito para vocês. Olha, agropecuária do Centro-Oeste, por favor, ajudem o rugby no Centro-Oeste. Cuiabá é grande, Goiás Goiânia é grande, Brasília tem gente boa, tá? E que vocês continuem produzindo o que vocês produzem, que eu tenho Mauro Mazzilli, é o Mauro Mazzilli do Rio Branco aqui, apareceu aí para dar um abraço na gente. Maurão! Manda um beijão para ele também, meu Maurão. Filho, aí, um monte de gente. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Um prazer, uma honra, uma alegria. Um abraço a todos aí. Beijo na sua família bonita também, tá? Uma hora dessa vamos nos encontrar de novo por aqui. E em São Paulo, olha aí, Carlos Gomes, de Miami, falando conosco. E olha, comendo uma carninha, porque Range, querida, olha, nada como comer uma carninha com muitos legumes em volta, legumes assados, farofinha. Gente, comida é equilíbrio, mas acreditem, nada igual para a saúde como uma carninha vermelha ao ponto. É fundamental. E aí eu vou falar como teu amigo e eu sinto que você não só gosta, mas como sabe de carne. Olha, eu fico impressionado, Eu dou parabéns. Eu dou a minha mão à palmatória. Tá? É isso aí, obrigado, é isso aí. Vamos comer outra daquela que a gente foi da última vez que a gente se encontrou. A carne mais saudável, mais segura e mais saborosa do mundo. Carne de boi brasileiro. Tenho certeza. Obrigado, lindão. Depois vai pro Spotify. Vai pro Spotify, vai pro YouTube, tá? E você vai ficar aqui, pode mostrar esse papo para todo mundo se quiser, tá bom? Bacana. Um abraço a todos os nossos amigos de rugby, queridos, saudosos. Luca Padovano fazendo um trabalho magnífico lá no Rio de Janeiro. Magnífico. O doutor Fernando Gianotti, que é médico cirurgião, Paulo Colgatti, que é economista, que mais? Daniel Cavana, que agora também é um malzinho de saúde, mas é um biólogo também muito legal, que mais tem aí? Tem um monte de gente. O Roberto Carimelli, que é engenheiro, Narciso Brunazzo, que é surfista lá no Florianópolis. Profissional.
profissional, Diego. Trabalha com energia solar. Isso, solar. O Diego que está tomando conta da gente ali em cima. Quem mais? Marcelo só. Murua, que é engenheiro. O Fontoura, caramba. Saudade do Fontoura. O Ideraldo, que é engenheiro no interior de São Paulo. Tem um monte de gente por aí, tá? Bacana. E o resto bacana. A gente vai encontrando. Querido, abração. Dá um beijo para todo mundo aí. Muito obrigado, gente. Yara está aí também presente. Um abraço, obrigado. Obrigado, lindão. Tchau. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Prazer. Tchau.